Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Esse episódio aqui é episódio especial de Natal. Hoje nós estamos recebendo Carlos Magliano, ele é teólogo, mas esse episódio de hoje vamos pensar que é uma espécie de parceria que nós estamos fazendo. Esse episódio de hoje também foi ao ar no canal do Carlos e como o episódio ficou muito legal, a gente gostaria de fazer um episódio também voltado para o Natal aqui no Noar Podcast. A gente está pegando esse episódio que foi ao ar lá no Católicos Querem Saber Podcast no canal do Carlos. Link está na descrição se caso você não é um inscrito. E a gente está trazendo também aqui no nosso podcast. Então hoje a gente vai conferir um episódio muito legal com o nosso amigo Carlos, já esteve aqui outras vezes no nosso podcast, mas é um episódio que foi ao ar lá no Católicos Querem Saber. Por isso, nós estamos aqui com a caneca, inclusive, do canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Esse episódio vai abrir uma sequência de 6 episódios especiais de final de ano. Episódio que vai falar de saúde mental, episódio que vai falar sobre prosperidade, o que é prosperidade, episódio que vai falar sobre saúde do nosso corpo, saúde financeira, como ter vendas melhores no próximo ano. Então são episódios sensacionais, 6 episódios que começam a partir de hoje, ok? Então eu conto com você. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é um inscrito, vê aí certinho se o YouTube está com as notificações ativadas para você, tá bom? Deixa seu like, seu comentário que ajuda o nosso canal a crescer ainda mais, ok? Então vamos para o nosso bate-papo de hoje e eu quero agradecer ao Carlos por ter vindo trocar essa ideia com a gente no podcast dele e também aqui no nosso podcast. Qual o significado do Natal para a gente que é católico, né? O que o Natal representa para a gente? O verdadeiro sentido do Natal mesmo. Primeiro, Natal não é a celebração do aniversário de Jesus. Ah, para com isso. Já vai colocar essa de cara. Não é o aniversário de Jesus. Não. A gente não pode cantar parabéns para ele? Pode cantar, mas o objetivo da festa, da solenidade do Natal, não é o aniversário de Jesus. O objetivo da celebração do Natal é celebrar a encarnação de Jesus. Deus que se fez carne, Deus que veio nos visitar. Essa é a grande celebração do Natal. Uhum. Por isso não importa muito que dia Jesus nasceu. Ah, meu Deus, o Natal é dia 25 de dezembro. Mas Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Quem disse? Quem não disse? Isso é irrelevante. Porque o que estamos celebrando no Natal não é o aniversário de Jesus. O que estamos celebrando no Natal é o fato de que Deus decidiu deixar a sua divindade, como Paulo fala em Filipenses 2, e se fazer servo, se fazer homem servo, obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que se celebra no Natal é isso. É Deus que nos visita, Deus que assume a carne humana e vem falar com a gente, vem viver o que a gente viveu, vem passar pelo que a gente passa, vem sofrer com o nosso sofrimento e vem santificar todo o caminho da vida humana. Depois que ele esteve aqui, tudo que é humano passou a ter um valor imenso, porque ele viveu e usou tudo que é humano. Então, toda atitude humana, desde a alegria até a tristeza, desde a dor até o vigor físico, tudo Jesus teve. E tudo ele santificou, porque ele tocou todas as esferas da vida humana. Eu lembro quando o Papa João Paulo II, hoje, São João Paulo II, faleceu, eles pegaram um carro velho que tinha sido dele, na época de arcebispo da Polônia, e leiloaram aquele carro velho por, 12 milhões de dólares. Valia aquele carro agora no leilão. Como é que um carro velho daquele passou a valer tanto, Tiago? Por quê? Porque foi usado pelo Papa João Paulo II.
virou uma relíquia, não é? Sim. Agora você imagina quanto passou a valer o ser humano, a carne humana, a vida humana, a alma humana, depois que Deus fez uso dela, depois que Deus se fez homem. Quanto passou a valer? Então, isso é o Natal. É essa compreensão de Deus que nos visitou, vestiu a nossa carne, viveu como a gente vive e santificou tudo isso. Que bacana. E é uma dimensão que a gente tem que ter realmente de celebrar bem o Natal. Porque acaba que a gente vive o Natal hoje muito do marketing, né, da venda, e o sentido do Natal acaba sendo perdido muitas vezes. E quando a gente fala isso, parece, você está falando contra um presente, contra o Papai Noel. Não, não tem nada a ver. É legal que tenha isso tudo, é bom a confraternização, mas o sentido de entender por que nós estamos celebrando o Natal, por que nós estamos reunidos em família, por exemplo, acaba hoje passando muito despercebido, né, Carlos? Todas essas tradições de presentear alguém, Papai Noel, isso tudo são tradições que foram... O nosso bate-papo tá muito legal, não é verdade? E eu quero aproveitar o momento do nosso podcast para agradecer os nossos parceiros. O SAF Assistencial tem a plataforma de desconto chamada Sou Vantage. Você que já é associado ao SAF, basta você escanear o QR Code que vai estar passando durante o episódio. Você vai direto para a plataforma Sou e lá dentro você vai se inscrever, colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF, bem fácil, bem simples e pronto. Participe da super plataforma. Lá tem descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificados, sempre está rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma, tem sorteio de iPhone, sorteio de notebook, fique atento que quando tem um sorteio é avisado lá na plataforma. E se você não é um associado SAF ainda, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Amigos fazem planos SAF Assistencial. Também nosso grande parceiro aqui no nosso No Ar Podcast é a Free Online. Estamos conectados via Free Online. Você que é nosso ouvinte, nosso espectador do No Ar Podcast, quer uma internet de qualidade aí na sua casa? Acesse o site da Free Online e confira os planos ideais para você. Planos adequados aí para sua realidade. Você que precisa de internet para jogar, assistir filmes, séries, assistir o No Ar Podcast sem travar, trabalhar em casa e não ter uma internet que vai deixar você na mão. A Free Online tem os melhores planos para você. Free Online é top, Free Online é você feliz. Acesse o Instagram e confira as novidades, @FreeOnline. E em Nova Friburgo nós temos um grande parceiro também, que é a Soneca Colchões, localizada em 2 bairros lá em Friburgo, em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Browne. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado para sua realidade. Você que está assistindo no Ar Podcast ainda não conhece a Soneca, acesse o Instagram @SonecaNF, confira todas as novidades. Além de colchões, você encontra lá uma grande variedade de camas, cama box, travesseiros, cabeceiras, uma grande variedade para você deixar a sua casa também muito bonita. E claro, cuidando sempre do seu sonho, do seu conforto. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Muito obrigado pela confiança depositada aqui no nosso trabalho e bora voltar para o nosso papo. Foram se desenvolvendo a partir mesmo da fé católica. Uhum. Você dá o presente a alguém no Natal porque você reconhece naquela pessoa que Cristo está ali. Certo. Assim como os magos deram os presentes a Jesus, você agora vê Jesus no teu próximo e dá um presente a ele. É bonito, o sentido é bonito. Sim. O Papai Noel era um bispo católico, Nicolau, né, que depois virou São Nicolau. Ele dava presente às crianças no Natal. Então, dessa ideia do bispo, virou a figura folclórica do Papai Noel, que ganhou essas cores atuais de roupa. Você sabe por quê que tem Papai Noel veste vermelho? Por causa da Coca-Cola. É Coca-Cola. As cores do Papai Noel, quem deu essa roupagem foi a Coca-Cola. Isso lá
no século XIX em propaganda de Natal. Exatamente. Qualquer um que estuda um pouquinho de marketing conhece essa grande sacada que conseguiu transformar completamente o sentido do Natal visualmente, né? Sim, Tudo sim. hoje remete às cores da Coca-Cola. Inclusive aqui, até ó. A nossa Até aqui, ó. Caneca aqui. Muito bom, muito bom. E Carlos, esse sentido, por exemplo, de não ser a data específica do Natal, de ser o nascimento de Jesus, por que foi escolhida, então, 25 de dezembro? Por que não fizeram um cálculo ali, mais ou menos, de quando que Jesus realmente tinha nascido? Eu já vi alguns estudos, alguma coisa dizendo sobre isso, que a data que narra a Bíblia no local onde que Jesus nasceu não tem a ver com o clima que é narrado, por exemplo, em 25 de dezembro. Não é a mesma situação climática que está ali. Então, seria impossível Jesus ter nascido 25 de dezembro lá em Nazaré. Então, tem a ver isso... Lá é inverno. É inverno, né? Então, domingo agora, dia 15, eu vou publicar no Instagram um post, um estudo por que é dia 25 de dezembro. Mas eu vou antecipar aqui. Pode ser? Pode ser. Pedro, pega o meu celular ali do lado do sofá para mim. Eu vou ler agora aqui em avant-première. E gostou, né? Eu nunca ouvi essa Nunca ouviu? Avant-première. Avant-première é quando você faz uma demonstração, assim, privilégio de assistir por primeira vez. Ali, Pedro, ali embaixo, ali, tá na tomada. Então, eu vou ler agora o que eu vou postar domingo no Instagram. Obrigado, Pedro. Pedro é o nosso secretário aqui hoje. E vou ler para vocês a respeito da data do Natal. Maravilha. Vamos ver? Maravilha. Olha só. Os evangelhos não trazem uma data precisa sobre o nascimento de Jesus. O evangelho de Mateus diz que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Não fala nenhuma data específica. Já o evangelho de Lucas traz a notícia de que Jesus nasceu quando Augusto era o imperador romano, antes do governo de Quirino, na Síria. Então, são datas assim muito esparsas, né? Quando vamos consultar os dados históricos, as datas ficam confusas. Herodes, o Grande, teria falecido entre os anos 4 e 1 antes de Cristo. E Quirino foi governador da Síria a partir de 6 depois de Cristo, quando a Judéia passou a pertencer à Síria e foi realizado o censo na região. Temos, então, uma diferença de cerca de 10 anos entre as datas fornecidas por Mateus e Lucas. Olha como é que é complicado. Além disso, não temos na Bíblia nenhuma marcação do dia exatamente em que Jesus nasceu. Mas Santo Agostinho, no seu tratado sobre a Trindade, traz uma notícia. Olha o que Santo Agostinho, lá pelo ano de 400 e pouco, escreveu. Existe a crença de que Jesus foi concebido a 25 de março, a 25 de março, e no mesmo dia sofreu a paixão. Olha a ideia. O que se falava na época de Santo Agostinho era o seguinte: no mesmo dia que ele foi concebido, foi o dia que ele morreu. Diz a tradição que nasceu no dia 25 de dezembro. Então, vamos fazer as contas. Se ele foi concebido dia 25 de março, 9 meses, 25 de dezembro. E 25 de março foi o dia que também ele morreu. Santo Agostinho estava se referindo a uma antiga tradição que dizia que uma vida perfeita deveria terminar no mesmo dia em que começou, completando um ciclo perfeito. Era uma tradição dizer isso, que uma vida perfeita seria assim: eu nasci em 21 de outubro, eu tenho que morrer no 21 de outubro, para fechar um ciclo. Então, se falava isso de Cristo. Claro que isso é simbólico, mas falava isso. A vida dele, como foi perfeita, no mesmo dia que ele foi concebido, ele morreu. Então, vamos continuar aqui.
se Jesus... Cadê? Pulou aqui, está aqui, ó. Será que Jesus morreu mesmo no mesmo dia em que foi concebido? Então vamos lá. Jesus morreu na Páscoa judaica, que era celebrada na noite do dia 14 para o dia 15 de Nissan, que é o mês do calendário judaico. 14 de Nissan equivale ao dia 25 de março do calendário romano. Assim, de acordo com a tradição do ciclo de vida perfeita, Jesus morreu em 25 de março, pois ele foi concebido também 25 de março. Pensando em uma gravidez de exatos 9 meses, Jesus teria nascido então em 25 de dezembro. É por isso que o Natal é celebrado em 25 de dezembro, 9 meses depois. Então, em resumo, a única coisa que a gente consegue saber a data é da morte dele. Tá. É a única coisa, porque ele morreu na Páscoa judaica, no dia 25 de março. Então, o dia que Jesus morreu foi um 25 de março. Logo, ele, naquela ideia de vida perfeita, ele teria nascido quando? Que dia? Também num dia concebido, num dia 25 de março. Então, se ele foi concebido no dia 25 de março, o nascimento dele 9 meses depois dá 25 de dezembro. Por isso é que se marcou a data de 25 de dezembro. Que interessante. Entendeu? Nossa. Mas tem mais. Tá. Aqui nós vamos fundo mesmo. Aqui não é conversa fiada de internet, não, gente. Dia 25 de março é dia de Nossa Senhora da Anunciação. É o dia da Anunciação. Mas tem mais um motivo. Em Roma, a religião pagã era adoradora do Deus Sol. E a sua festa era no dia 25 de dezembro, dia do solstício de inverno, quando o dia mais curto do ano marca o início de dias em que o sol estará cada vez mais alto no céu. Como Jesus é chamado por Zacarias, pai de João Batista, de sol nascente que vem nos visitar, os cristãos aproveitaram a data da comemoração do Deus Sol para anunciar o nascimento do verdadeiro sol que ilumina todos os homens, Jesus. Então, além da história do ciclo de vida perfeito, que daria o nascimento em 25 de dezembro, ainda tem a história do Deus Sol de Roma, que era no solstício de inverno, que marca ali, dali para frente, os dias maiores. Então, era a festa do Deus Sol. Então, Jesus é o verdadeiro sol que ilumina. Então, botou dia 25 de dezembro também. Só que aí tem um detalhe, não sei se você sabe disso, os católicos orientais, os católicos de tradição ortodoxa, eles celebram o Natal, não é 25 de dezembro, é 6 de janeiro. Dia dos Reis. Que aqui para nós é Dia dos Reis. Que depois a gente pode falar, mas não tem nada de reis esses caras, eles eram magos, mas é outra coisa. Aqui a gente celebra 25 de dezembro. No Oriente é 6 de janeiro o Natal. Por quê? Voltando ao cálculo de datas, 25 de dezembro é a data que se acha quando se converte o calendário judaico em calendário romano. Por isso que na tradição romana latina ficou 25 de dezembro. Agora, no entanto, quando se converte o calendário judaico no calendário grego, aí dá uma diferença. A data que se acha é 6 de janeiro. Por isso, os católicos ortodoxos gregos e russos celebram o Natal não em 25 de dezembro, mas em 6 de janeiro. Aí vai chegar na questão que você disse. Muitos estudiosos apontam que na região em que Jesus nasceu era inverno em 25 de dezembro. Isso dificulta o pastoreio de ovelhas à noite. Se os pastores estavam nos campos, como narra o Evangelho, Jesus não poderia ter nascido numa noite de inverno. O que leva uma parte de estudiosos a datar o nascimento de Jesus em junho ou julho, época de noites quentes em Israel. Então, se você analisar a questão climática e o relato da noite dos pastores e tal, a data mais provável é junho e julho. Aí eu fecho assim.
Foi em dezembro, em janeiro, em junho ou em julho? Não temos certeza. Mas isso não tem importância para o católico, pois o que celebramos nessa festa não é somente o aniversário de Jesus, mas principalmente a encarnação de Jesus, isto é, o fato de que Deus se fez carne para a nossa salvação. O Natal, portanto, é muito mais que uma festa de aniversário. É a boa notícia de que Deus mesmo veio nos visitar e está caminhando entre nós. Isso é o que importa celebrar. Então, domingo, maravilha, no Instagram, Católicos Querem Saber. É um conteúdo para compartilhar, hein? Para você curtir e compartilhar, que é informação, né? É muita informação. Deixa eu abrir um parêntese de uma pergunta aqui que eu fiquei curioso, tá? Não tem a ver com o Natal não, mas é bem rápido. Você falou sobre a data da morte de Jesus, 25 de março. Uhum. Por que é uma data móvel pra gente? Por que cada ano a gente celebra a Semana Santa em um final de semana diferente? Da onde que veio, então? Se 25 de março foi ali o mais certo da morte de Jesus, por que a gente tem uma data móvel? Fica variando. Por que é? Porque a tradição da datação da Páscoa, desde os judeus, é pelo calendário lunar. É pela lua. Então, como é que se marca a Páscoa? A Páscoa é marcada no primeiro domingo, grava essa, Tiagão, depois você vai repetir, hein? No primeiro domingo da primeira lua cheia Ih, caramba, agora me enrolei. Vai lá de novo, corta aí, vai lá de novo. Primeiro domingo da primeira lua cheia do início da primavera no hemisfério norte. Aqui, para nós que estamos no hemisfério sul, é primeiro domingo do outono. Da lua cheia do outono. Lá é primeiro domingo da lua cheia da primavera. Entendeu? Entendi. E aí tudo isso acaba que essa data aí fica variando por causa da lua. Sim. Por causa da lua. Agora, tem uma proposta que o Papa Francisco está analisando de botar a Páscoa com uma data fixa. Tirar essa oscilação de acordo com a lua e botar num domingo fixo. Por exemplo, igual que é o Natal, 25 de dezembro, vamos dizer, 25 de março é a Páscoa. Querem isso, não sei se é num domingo ou numa data específica, mas igual o Dia das Mães, né? Segundo domingo de maio. Uhum. Ou uma data fixa, não sei como é que eles querem fazer, mas tem essa ideia de botar fixo para que católicos e ortodoxos celebrem juntos na mesma data, para que no mundo inteiro as pessoas possam se organizar melhor, escolas, comércio, ajudaria nessa organização. O Papa Francisco está analisando isso, ver se isso é viável ou não. É uma tradição de muito tempo, né? Sim, muito legal, muito legal. E é por causa da Páscoa, Tiago, que o carnaval muda de data. Isso que eu ia falar agora. Não é o carnaval que muda e a Páscoa muda. Não, Sim. Primeiro marca-se a Páscoa. Sim. Aí conta para trás e marca-se o carnaval, conta para frente e marca Corpus Christi. Pentecostes. Isso. Por aí Corpus Christi é um feriado que é móvel também por causa do movimento da Páscoa. Muito legal, muito legal. Ele tem pergunta, tá, Carlos? Já vou trazer aqui perguntas da nossa audiência. Pergunte e responderemos. Bom, a Elizabeth Cruz, eu só vou perguntar, só para marcar que ela perguntou, mas o Carlos já respondeu. Caso você queira acrescentar mais alguma coisa. Elizabeth Cruz, oi Carlos, não entendo por que comemora o Natal fora da época certa, que seria outubro. Não entendi aqui o outubro. Por que outubro? Depois você me conta essa. Que eu conheço dezembro, janeiro, julho. Agora outubro eu não conhecia, não. A Arlete Rezende colocou aqui, olha, Carlos, por que muita gente não comemora o Natal? Boa essa, hein? Eu sei que as testemunhas de Jeová não comemoram o Natal. E elas não comemoram o Natal porque eles não comemoram aniversário de ninguém. É crença deles que comemorar aniversário não é coisa de quem segue Jeová.
Então, eles não comemoram o aniversário deles, eles não comemoram o aniversário de Jesus, né? O Natal, que seria o aniversário, o nascimento de Jesus, nenhum tipo de aniversário. Eles entendem que as 2 vezes que a Bíblia cita uma festa de aniversário, termina em morte. Uma das festas é a de Herodes, que João Batista perdeu a cabeça, era uma festa de aniversário. Faz sentido. E aí eles falam, não, e a Bíblia não é a favor de aniversário. É uma leitura que eles fazem. Agora, uma notícia: os católicos inicialmente também não celebravam aniversário, sabia disso, Tiago? Não sabia. Os primeiros cristãos têm documentos de cristãos importantes dizendo: celebrar aniversário é prática pagã, não é para nós. Então, os primeiros católicos também não celebravam, não. Depois foi se vendo que se podia celebrar e trazer essas celebrações para o cotidiano cristão, sem problema nenhum. Você está celebrando a vida, né? Muito bom, muito bom. E trazendo de volta para o contexto do Natal, sobre o nascimento de Jesus, é marcante, né, o relato bíblico de Nossa Senhora e José procurando algum lugar para Jesus nascer, né? Estão lá, não tem nenhum lugar que eles conseguem, nenhuma hospedaria. Qual o sentido disso? Por que eles estavam caçando algum lugar? José não tinha uma casa, né, onde que eles moravam para Jesus nascer lá, para Maria poder ter Jesus lá na casa deles mesmos. Por que eles tiveram que sair à procura e por que não tinha lugar nenhum para eles? E se existe também um sentido espiritual dentro desse contexto, ser um estábulo, ser um curral de animais? Pois é, e agora, hein? Se eu disser que não era curral nem estábulo, como é que fica, Tiago? Aí você quebra a crença de muita gente, né? Mas é o que você tem que trazer, o que a Bíblia traz e o que o catecismo traz. É o que você falou ontem. Nem é questão de catecismo, é questão de pesquisa histórica. Ah, sim. Porque o que a gente lê aqui... Mas é bonitinho, né? A gente imaginar, né? Uma vaquinha. Então, quem fez esse cenário pra gente de curral foi São Francisco, que ele montou o presépio pela primeira vez, tem 800 anos, que ele montou o presépio pela primeira vez. Foi São Francisco que inventou o presépio, né? Então, aquela cena num curral com Jesus ali na palha, na manjedoura, isso é bíblico, Jesus na manjedoura, mas a cena de um curral recebendo ali a visita dos pastores, dos magos, tudo no mesmo dia, na mesma hora, aquilo ali é montagem de São Francisco, é um presépio. Quando a gente pega a Bíblia, Lucas capítulo 2, a gente lê assim: naqueles dias apareceu um decreto de César Augusto, imperador romano, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. De todo mundo habitado é um exagero, né? É um modo de falar, o recenseamento daquela região que o Império Romano controlava. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Ou seja, o censo hoje, o IBGE, bate na sua porta para fazer pergunta. Naquele tempo, não, eles não tinham agentes indo nas casas. As pessoas que tinham que se deslocar, ir à cidade natal para fazer a sua inscrição no censo. Certo. Então, José pega Maria grávida, despenca lá de Nazaré, vai até a região da Judéia, que é Belém. São mais de 140 quilômetros andando. A gente vê aqueles desenhinhos Maria em cima do jumentinho, mas eu nem sei se ele tinha um dinheiro para ter um jumento. Ter um jumentinho daquele era equivalente a ter um fusquinha. E eu não sei se eles tinham esse dinheiro. Então, eu não sei se Maria foi a pé, se foi de jumentinho mesmo, não sei. Eu sei que ela foi
e José foi também a Belém, que fica a 7 quilômetros de Jerusalém. Chegando lá, aí olha o que acontece, versículo 6. Enquanto lá estavam, lá em Belém, completaram-se os dias para o parto. E ela deu à luz seu filho, primogênito, primeiro filho. Envolveu-o com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Thalia. Thalia, você vai explicar isso na catequese, Você já Thalia? tinha lido isso aqui? Não. Gente, que católico que eu sou, hein? Você tá de sacanagem, né? Thalia, eu duvido, mas vai contar isso na catequese. Algumas traduções que eu estou usando é de Tá, Jerusalém. Vai estar Jerusalém. escrito, não tinha lugar para eles na casa. Aham. Mas não se falou aqui que eles estavam buscando hospedaria e que não tinha vaga na hospedaria. Não está dizendo isso aqui. Está dizendo? Não. Então, e aí, Tiago? Resolve essa. Eu vou te explicar. O teólogo é você, Carlos, então eu vou jogar essa bomba pra Então, tu. eu vou te explicar. Vou te explicar. Olha que interessante. As casas, com gente de mais condição, um pouquinho, mas elas tinham 3 pavimentos. Tinha em cima o que a gente chama de cenáculo, que era uma laje coberta, que até quando eu contei aqui de Jesus comendo com os pecadores, que os fariseus ficaram lá do outro lado da rua Certo. olhando, é nesse cenáculo. A última ceia também foi nesse cenáculo. É uma laje, imagina, uma laje. Sabe, uma Pentecoste laje também, onde né? Onde o pessoal fica pegando sol na laje. Certo. Então, era uma laje, mas com uma coberturazinha. Isso era o cenáculo. Aí tinha a casa mesmo, onde ficavam os quartos. Só que era muito quente. Então, geralmente, em verão, as pessoas iam dormir no cenáculo ou até em cima dos telhados. As pessoas dormiam em cima do telhado. Porque não tinha ar-condicionado. Era outro tipo de construção, né? Então, tinha o cenáculo, que era a laje, a casa. Embaixo da casa tinha o espaço dos animais, das criações, aonde você tinha sua galinha. Galinha, os judeus não gostavam muito de galinha, não. Mas tinha a sua ovelha, tinha o seu animalzinho ali. Porco também não tinha. Porco também não tinha. Eles não sabem o que é bom, né? É verdade. Então, o que nós temos de notícia pelo texto bíblico e pelo estudo dos costumes? José saiu de Nazaré e foi para a casa dos parentes dele em Belém. Na casa dos parentes dele é que Maria deu à luz a Jesus. Só que é muito normal que você recebendo alguém, aí é que está o ponto, hein? Agora que vocês vão se alarmar mesmo. Você recebendo alguém que está com a mulher grávida, você vai dar que lugar para eles ficarem? Não, o melhor lugar. O melhor lugar. O melhor lugar. Vamos dizer, você Thalia está grávida. Vocês chegam lá em casa. Aí eu vou falar, não, vocês dormem aqui na sala. Não, vocês dormem aqui na minha cama, eu vou para outro lugar. Não é assim? Sim. Olha o que aconteceu aqui. Reclinou o menino numa manjedoura. Manjedoura é um lugar onde boi come mesmo. Porque não havia um lugar para eles na sala ou na casa. Como assim não havia? Aí é que entra um detalhe. No Evangelho de Lucas, lá na Bíblia Mais, a gente estuda isso detalhadamente. Aqui eu vou falar por alto, as explicações mais de provas, de textos estão lá. Maria, com a gravidez que ela teve, porque isso é um outro fato. Maria ficou grávida sem ser do marido. Não é isso?
José entrou naquilo de eu vou ficar com essa mulher ou não, o que aconteceu, tal. Evidentemente que José, no período dele de dúvida, pode ter conversado com um, com o outro, o que estava acontecendo. Tem sempre um amigo que você conversa. Não é? Você está rindo? Você vai ver onde eu vou chegar. Eu estou imaginando já onde você vai chegar. Uma das hipóteses aqui, muito, muito plausíveis, é que a família de José não aceitava essa relação. E José chegou com Maria lá e eles não deram a menor cortesia, não fizeram a menor cortesia com Maria e José. E deixaram eles dormir no local da criação dos animais embaixo. Porque eles não admitiram que José ficasse com uma mulher grávida de um filho que não era dele. E é por isso que Jesus nasce fora da família. Se você analisar o nascimento de Jesus, Tiago, ele é contra todas as estruturas. Ele nasce fora da família, fora da casa. Ele nasce fora da religião. Porque Jesus nasce em Belém, 7 quilômetros de Jerusalém. A religião judaica era Jerusalém. Tudo da religião acontecia em Jerusalém. Jesus nasce fora disso. Jesus nasce fora do poder político. O rei Herodes, que era o poder político, não sabia do nascimento de Jesus. Foi consultar os sacerdotes sobre onde deveria nascer. Os sacerdotes falaram, leram Miqueias, falaram que era em Belém, mas também não se mexeram para ir. Os sacerdotes permaneceram no templo. Jesus nasce fora da religião, fora do templo, fora da família, fora da moralidade, porque se você analisar friamente, o nascimento de Jesus está fora de uma moralidade de uma família, porque Maria estava prometida em casamento a um homem que não foi avisado e preparado de nada. Quando ele soube, ela já estava grávida e era mulher dele, só não moravam juntos ainda. Mas o casamento judaico era assim, a partir do momento que noivou, levava 1 ano para eles morarem juntos, mas já era casamento. Então vou repetir, Jesus nasce fora da família, da casa, da religião, do templo, do poder político, da moralidade. Ele nasce na marginalidade de tudo. E por que ele nasce na marginalidade de tudo, Tiago? Porque ele veio nascer na minha marginalidade. Ele veio nascer no meu fracasso, no meu pecado, na minha miséria humana, para me resgatar, para me perdoar. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu num templo, ele não nasceu na família perfeita, ele nasceu fora disso tudo, porque é para isso que ele veio, para encontrar a miséria humana e perdoá-la. A gente tem muita dificuldade de ver esses personagens como humanos, né? A gente, por causa da nossa fraqueza humana, não sei, a gente sempre olha as imagens nas igrejas, todas muito bonitas, né, adornadas. Sim. E dia do padroeiro, tudo muito bonito, mas essa reflexão que você traz é uma reflexão da gente imaginar eles como seres humanos, né, como cidadãos daquele tempo, daquele período. E tudo que São José, por exemplo, teve que suportar, tudo que José teve que vivenciar. Enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando aqui, por exemplo, a cena de Maria ter saído do local onde que eles estavam e ter ido ficar 3 meses num lugar distante com Isabel. Como que ficou a cabeça de José naquele momento também? Aí tem uma coisa interessantíssima. Por que Maria foi visitar Isabel?
para ajudar ela, né? Ela foi avisada que ela Pra estava ajudar? grávida para poder colaborar lá, né? Será, Tiago? Ela já estava avançada de idade, foi lá ajudar nos afazeres de casa, não? É mesmo? Então, se Maria foi lá ajudar Isabel, por que ela foi embora antes do João Batista nascer? Ali que Isabel precisava de ajuda. É verdade. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. É lógico. Então você pega aqui, ó. Você pega aqui. Ai, ai, ai. Lucas. É a desconstrução de tudo que a gente aprendeu a vida inteira, gente. Vamos lá. Ó, Lucas, capítulo 1, no versículo 26, o anjo diz a Maria que ela conceberá, dará à luz um filho e tal. Maria diz sim, ok? No versículo capítulo 1, versículo 39, o evangelho diz assim: naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá, que é a cidade de Aim-Carim. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aí o texto segue, aí vai dizer lá no versículo, aonde? No versículo 56. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Aí no versículo 57, quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto e ela deu à luz um filho. Então Maria foi ajudar, mas na hora que o menino nasceu, ela foi embora? É o que está dizendo aí, né? Por quê? Por quê, Porque Carlos? não, Maria não foi ajudar Isabel. Maria foi se retirar de Nazaré, porque o falatório estava imenso. Meu Deus. E José estava com a dúvida de que se permaneceria com ela ou não. Então é nesse período que Maria é retirada, possivelmente até pelo pai, talvez, fica lá na casa da sua prima e se esconde lá um tempo. Isso é comum acontecer. É comum. Não é comum? É comum. É muito comum. Fica lá. Quando Maria volta para casa, certamente, a gente não tem esse dado aqui escrito, mas juntando as peças a gente entende que é o momento em que o anjo aparece para José, ele vai lá e recebe Maria de volta. E muito provavelmente ali os pais de Nossa Senhora fazendo ali um meio de campo Exatamente. enquanto ela estava retirada. Isso. Então José vai lá na casa de Isabel e busca Maria e recebe ela como esposa. Uau. Uau. Entendeu? Muito bom, muito bom. Cara, é muito bom. Casos de família. O Pedro falou lá que é casos de família. Cara, mas é muito bom a gente enxergar eles como ser humano, né? É claro, é. Torna eles mais próximos da gente. Sim, é vida. A gente, sabe o que acontece com a maioria das pessoas, Tiago? Lê a Bíblia como se estivesse lendo um texto que caiu do céu. Não. A Bíblia não caiu do céu, não, gente. A Bíblia é vida humana, é experiência de vida que está aqui. Então a gente tem que ler a Bíblia entendendo a experiência que esses homens, essas mulheres tiveram. Senão, a gente tem a tendência a transformar a espiritualidade numa coisa assim que não tem nada a ver com a vida. É verdade. Aí as pessoas ficam no mundo da lua. Enquanto isso a vida está acontecendo, elas não são capazes de resolver nada, não são capazes de ter atitude com nada, porque fica achando que espiritualidade é viver em outro planeta. Olha, dá uma lida na Bíblia. É a vida acontecendo. É a vida acontecendo. Quando que Jesus teve noção que ele era Deus? Desde sempre ou teve existe algum relato quando ele deu aquela... Caramba, eu sou Deus. A gente não tem esse relato nos evangelhos. A gente tem ele com 12 anos, já no templo, falando que eu vim cuidar das coisas de meu pai. Ali
Ele, com 12 anos, já tem noção de sua missão, de sua relação com o Pai, né? Alguns falam, ele tomou noção depois do batismo, que veio o Espírito sobre ele. Mas o fato é que a gente não tem... Eu não tenho resposta para essa pergunta. Nunca encontrei nada que eu pudesse dizer, é isso. Interessante. A gente pode considerar um Natal como uma libertação do ser humano? E em que sentido que isso a gente pode considerar o Natal como uma verdadeira libertação? A partir do momento que eu entendo que Jesus nasceu fora da moralidade, fora da família, fora da religião, fora do poder, isso significa que ele nasce nos meus lugares mais tenebrosos, nasce nas minhas manjedouras mais podres que eu carrego na minha história, nos meus pecados, nas minhas fraquezas, nos meus fracassos. Se eu entender, e se eu fizer uma ponte do que eu sou e onde Jesus nasceu, e que esse nascimento dele, à margem de tudo, significa que ele quer nascer também naquilo que não é bom em mim, naquilo que não presta em mim, para me resgatar, pronto, o Natal se torna libertador. Porque eu não vim para os justos, para os perfeitos, para os sãos, eu vim para os pecadores. Por isso que no nascimento dele, ele já nasce à margem de tudo. É tão impressionante, Tiago, porque você vai ver, o rei Herodes desconhecia do nascimento de Jesus. Os sacerdotes desconheciam, foram procurar Miqueias, falaram que era em Belém, mas nem lá foram. Mas quem é que vai visitar Jesus? Os magos, astrólogos, Tiago, pagãos, Ficar observando o céu, né? vindos da Pérsia, caminharam 2.000 quilômetros. Caramba, hein? E chegaram em Jerusalém e foram procurar o rei dos judeus lá no palácio. Mas ninguém sabia de rei de judeu lá, porque lá só tinha Herodes. E aí eles foram até Belém e encontraram Jesus. Na casa, quando você abre Mateus para ler, Mateus capítulo 2, você vai ver que os magos entrando na casa, então eles chegam e veem Jesus lá. Jesus é adorado, Tiago, não pelos religiosos de Israel, não pela elite sacerdotal, não pelo pessoal do templo de Jerusalém. Jesus é adorado pelos pagãos que vieram lá da Pérsia. Ou seja, Jesus nasce completamente fora de todo poder político, religioso, governamental de Israel. E isso acompanha Jesus a vida inteira, né? Exatamente. E esse é o significado. Ele nascer fora dessas estruturas todas significa que ele veio nascer aonde não tem estrutura. Ele veio nascer aonde não tem hierarquia. Ele veio nascer onde está desorganizado, que é na minha alma, no meu coração. Por isso eu, como pecador, eu não tenho medo de Jesus. Eu tenho gratidão a Ele, porque Ele veio nascer para mim, em mim. Eu, como pecador, não tenho medo de Jesus. Grande frase. Grande frase. As pessoas têm medo, né, de Jesus, né? Tem, mas Ele mesmo, eu vim para os pecadores. É verdade. Mas o pessoal não acredita. Não. O pessoal não acredita no Evangelho. O pessoal acha que Deus só gosta dos perfeitos. O Evangelho fala exatamente o contrário, mas o pessoal não acredita no Evangelho. Eu tenho dito, nós não seguimos o Evangelho. A gente se diz cristão, mas a gente não crê em nada do que o Evangelho está dizendo. É sério isso, Tiago? Eu assisti um vídeo
essa semana, né? Um desses influencers, né? Ele falou até uma questão muito sensata. Ele falou que muitos dos nossos amigos, né, irmãos protestantes, se dizem cristãos, mas na verdade eles seguem tudo que o Antigo Testamento traz, né? Sendo que a verdadeira fé cristocêntrica não é seguir o que Moisés falava, o que Abraão falava, o que Davi falava, mas seguir o que Jesus falava, né? Então utilizam Jesus como um símbolo, mas na verdade, na prática, segue tudo que os profetas falavam. Jesus é uma isca. É uma isca, né? Aí você joga a isca, ó, Jesus. Aí a pessoa pescou, é Antigo Testamento dali para frente. Se você não fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se você não fizer assim, se você não der seu dinheiro, se você não vier aqui tantas vezes, Deus... Aí acabou. O Jesus ficou para trás. Jesus era só a isca. Eu vi uma aula sua, agora não me fale qual foi a aula, que eu já estou assistindo um monte de aula sua, que existem até hoje seguidores de João Batista, né? Isso me chamou a atenção, tem seguidores de João Batista. Foi um Reels que eu fiz no Instagram. Eu acho que foi. Sim, porque havia uma treta entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista diziam que João Batista era o Messias. E os discípulos de Jesus diziam que Jesus era o Messias. Então, essa treta, a gente vê isso pelos evangelhos, e isso vai terminar numa separação dos grupos. E até hoje existem os mandeus, que são chamados também de cristãos de João Batista, que eles creem que João Batista era o Messias. São pequenos, são poucos. Não sei se chega a 100 mil. Tive uma notícia que estava em 5 mil só, não sei. Mas são poucos, estão ali pelo lado do Irã, do Iraque, por ali. Entendi. Essa é uma dúvida que eu sempre tive lendo o Evangelho, porque João Batista tinha uma vida muito mais radical que Jesus, né? Sim. Jesus não ficou em nenhum lugar comendo gafanhoto, mel e se vestindo com pele de animais. Não, João Batista é um profeta, tem aquele estilo de profeta, de denúncia, de palavras graves. Esse era João Batista. Jesus é diferente. Tanto é que Jesus faz uma brincadeira entre ele e João Batista. Mateus capítulo 11, se não me engano, Jesus fala assim: vocês são muito chatos, em outras palavras, né? Falando dos fariseus, vocês são muito difíceis. Porque quando veio João Batista, que não comia, não bebia, fazia nada, estava ruim. Aí vem eu que como, bebo, danço e tá ruim também. Então vocês têm que chegar num acordo que vocês querem. Cortaram a cabeça do coitado de João Batista, né? Um cortaram a cabeça, o outro penduraram na cruz, né? Nada tá bom, né? Nada tá bom. O Nemi perguntou o seguinte, Carlos: como que nasceu o Natal do jeito que a gente conhece hoje e onde? Do jeito que a gente conhece hoje. A celebração. Como conhece? Mas ele está falando da celebração. Celebração. Litúrgica. Eu acredito que seja esse sentido do Natal que a gente tem hoje, da missa, de dar presente para os familiares, essa questão toda. Eu assim. não vou saber dizer. As celebrações litúrgicas desde a origem da igreja, principalmente a partir ali de Santo Agostinho, e vai vindo as cerimônias de Natal. Isso sempre teve. Agora, a tradição de dar presentes, eu não sei dizer. De quando que é São Nicolau? Pesquisa aí, Thalia. Eu pesquiso aqui. Quando ô Nemi, bota aí no Google. Quer ver? Ó? São Nicolau, nascimento. Aí a gente vê aqui. Ó. Ele é antigo. 15 de março de 270. 270? Poxa, ele é anterior a Santo Agostinho. Olha. Então, deve ter bastante tempo isso. Que legal. Aí, o Nemi, tem que pesquisar no Google a verdadeira história do Papai Noel, Nicolau de Mira. Peraí. Eu sei que você está ansioso para a resposta do nosso convidado. Mas antes de a gente continuar o nosso bate-papo, se liga só nos nossos apoiadores, aqueles que contribuem e ajudam para a gente ter bate-papo maravilhoso como o de hoje. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado.
Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Professor, ouvi um padre falar que José ia fugir quando soube que Maria está grávida. Chegou a passar essa ideia na cabeça de José? Passou, né? Está em Mateus, capítulo 1. Hoje eu estou bíblico. Muito bom. Hoje eu estou bíblico. Aonde que está isso aqui? Versículo 18. 1:18. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, antes que morassem juntos, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Ele podia repudiá-la publicamente, dar-lhe uma carta de divórcio. Por quê? Você está grávida e não é meu? Ué, você não fazia não, Tiago? Uma carta de divórcio para Thalia? Fazia. Fazia. Eu fazia na hora. Aqui, fazia. Ó, pode ir. Então, ele podia fazer isso. Só que, se ele fizesse isso, Maria poderia ser apedrejada e morta. Então, ele ficou na dúvida, o que eu faço? Aí tem aqui a ideia de repudiá-la em segredo. O que seria repudiá-la em segredo? Ele ia dar no pé. Ele não ia... Ele ia passar como se ele tivesse abandonado... Isso, ele abandonou. Ele fez o filho e abandonou. Ele ia segurar essa. Entendeu? Mas aí o anjo aparece. Então, é isso que eu falei. Esse período aqui dessa confusão com José...
casa direitinho no período em que Maria está lá com Isabel. Certo. E aí depois, provavelmente, ele passa esse período de discernimento, vai lá e busca Maria. A história é muito bacana. Muito bom. A Maria de Lourdes, quando os magos chegaram para visitar Jesus, provavelmente ele já tinha sido apresentado ao templo? Então, calcula-se que os magos chegaram, Jesus já tinha perto de 2 anos. Por quê? Quando eles chegam e vão lá procurar Herodes, Herodes diz assim: há quanto tempo vocês calculam ter visto a estrela? E aí os magos dizem o tempo e Herodes manda matar as crianças menores de 2 anos. Significa o quê? Que a estrela tinha sido avistada há uns 2 anos. Então, quando eles chegam para visitar o menino na casa, Jesus já poderia ter em torno de 2 anos. A gente tem a noção que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Não é. Aí, depois dali, é que eles vão fugir para o Egito até a morte de Herodes. Muito bom. E, Carlos, a mensagem do Natal hoje, né? Hoje, trazendo para 2024 aí, para o nosso tempo, para o nosso Brasil, para a nossa sociedade como a gente vive hoje. O que nós podemos trazer, assim? A gente sempre fala para a gente, né? Mas até em questão social. O que nós podemos trazer de proveito dessa mensagem do Natal para a gente poder trazer para a nossa sociedade mesmo, para a gente lidar com o nosso irmão? Qual é a mensagem que o Natal traz para o dia de hoje? Para mim, é arrogância zero. Porque analisando aonde Jesus nasceu, ele nasceu completamente distante dos arrogantes. Os arrogantes da política, Jesus estava fora disso, ele não estava no palácio de Herodes. Os arrogantes da religião, ele estava fora disso. Jesus nasceu fora dos arrogantes familiares que não aceitavam o relacionamento de Maria e José, e nasceu num lugar de extrema humildade, extrema miséria, que é no porão de uma casa onde moravam os animais. Então, se você analisar quem saudou Jesus, foi aquele animalzinho que estava sendo criado naquela família, os pastores, que eram gente de segunda categoria, porque os anjos avisaram os pastores, mas não avisou os sacerdotes, nem o rei Herodes. E ainda quem visitou Jesus foram os pagãos, que nem cristãos eram, que nem judeus eram, não conhecia nada de Bíblia, nada de Abraão, Moisés, lei de Moisés, sabiam nada disso. Eram homens astrólogos, magos, lá da Pérsia. Então, toda aquela estrutura arrogante da religião, do poder, da família perfeita em Israel, Jesus nasceu fora disso tudo aí. Então, aonde Jesus nasce? É onde não tem arrogância, é onde tem a humildade, aonde tem a sinceridade da vida. Quanto mais sincero nós formos, quanto mais humildes nós formos, mais chance tem de Jesus nascer em nós. Quanto mais arrogância, menos Jesus. É verdade. É verdade. Eu acho que as novenas de Natal que a gente faz nas casas, elas têm que ser abordadas justamente nesse sentido, sabe? De trazer a consciência do que é vivenciar o Natal no tempo de hoje. Porque não adianta de nada, né? As pessoas receberem a novena de Natal nas suas residências e muitas vezes não vivenciam essa humildade, nem com as pessoas que moram dentro da própria casa, e nem com os outros, né? Com o vizinho, é briga de lá, briga de cá, e em vez de procurar a paz, acaba gerando discórdia. Então não adianta de nada, muitas vezes, a gente querer deixar nossa casa bonita, montar lá o presépio, a árvore de Natal, tudo mais, e a gente não vivenciar isso no nosso dia a dia,
Que é o importante, na minha visão, eu acho muito melhor a minha casa não ter nada de simbolismo de Natal e eu viver em paz comigo, com a minha família e com os meus irmãos e procurar fazer o bem, do que a gente tentar fazer a fachada mais bonita da rua e ser um hipócrita. É claro. Você sabe que eu comecei minha caminhada assim, de igreja em novena de Natal? Você me falou. Era uma senhora chamada Dona Luísa. Aí a gente ia nas casas, fazia novena de Natal. Era uma delícia, gente. É bem legal. E isso em 93. Você nasceu quando, Tiago? 3 anos depois. É mesmo? Tá bom. Vai lá, Tiago. Esquece o negócio de idade, A Thiago. Aurélia comentou o seguinte: gente, estamos ouvindo as verdades pela primeira vez. Cada novidade e a gente vê que tudo faz sentido. Esconderam muitos fatos da gente. Eu não sei se esconderam, porque assim, as pessoas vão aprendendo isso aqui de forma muito catequética, de forma muito familiar, e as histórias vão sendo contadas, e as histórias vão sendo contadas e vão sendo ajustadinhas para as crianças, tal. Pronto. Não é que eu não vejo assim que esconderam. Eu vejo que, à medida que você vai contando isso, vai se tornando teatro de igreja, vai se tornando filmezinho para criança, aí vai dando aquela romantizada na história. Entende? Não vejo que seja uma maldade que não quiseram contar. É porque o modo de contar catequeticamente vai alisando a história, ela vai ficando bonitinha. Mas quando a gente pega a Bíblia e lê, mas tem que ter um cuidado, porque você pode ler isso aqui e não perceber nada. Porque você lê rodando na cabeça a historinha que te contaram. Aí você lê procurando aqui a historinha, aí você não vai ler, não vai entender. Você tem que parar a historinha, dar um pause, vou ler o que está no texto bíblico. É difícil fazer esse tipo de leitura. E, Carlos, depois que, por exemplo, a gente tem essa consciência, estuda, por exemplo, e aí a gente vai para a igreja e tem o teatrinho, como que a gente continua sendo sensibilizado com aquilo, mesmo sabendo que não foi exatamente aquilo? Porque uma da dúvida que eu tenho é essa racionalidade da fé. É você tornar a fé também muito racional e, por exemplo, o teatrinho já não te impacta mais, você já vê aquilo que meio que desnecessário. O teatrinho tem que te impactar como um teatrinho. Só. As criancinhas bonitinhas falando, que gracinha. Eu fazia teatro na igreja. Uhum. Sabe quem eu era, né? Jesus. Eu era Jesus, claro. Vou aceitar um papel menor. Não, eu era Jesus. Então eu fazia o teatro. Eu fui uma vez o Anjo Gabriel também. Sim. Lembro num teatro de Natal que nós fizemos, não tinha Jesus, né? Então eu era o Anjo Gabriel. Então meu irmão era Zacarias. Nós fizemos. Eu tinha até uma foto outro dia. Vou ver se eu acho para trazer aí para vocês. Tá. Mas é teatro de igreja, bonitinho e tal. Mas a história, aí você tem que dar uma estudada na Bíblia. Você tem que sentar um pouco, ler, procurar bons comentários, comentários que peguem os costumes da época, as rotinas, os modos de vida. É estudar, Tiago. Porque se nós quisermos compreender a fé só com teatrinhos e musiquinhas, não dá. Aí você tem que sentar o bumbumzinho na cadeira, pega a sua Bíblia, pega um bom comentário, um bom livro, faz um bom curso e estuda. A Terezinha de Jesus perguntou: Terezinha de Jesus. Professor, como que Jesus viveu dos 12 aos 30 anos? Então, Terezinha, nada demais. Nesse período, ele aprendeu carpintaria. Nesse período, ele trabalhava com José. E tem um detalhe interessante aí, que talvez, aí outra novidade, Tiago. Eu falei que Jesus aprendeu carpintaria, né, que é o mais comum da gente ouvir. Mas talvez Jesus fosse pedreiro. Pedreiro. Porque a palavra utilizada para
que a gente traduz como carpinteiro, também pode ser pedreiro. É legal, construir as casas. Então, e no período de Jesus, a arqueologia achou isso, estava em construção uma cidade do lado da Galileia, Séfora, se não me engano. Então, pode ser que Jesus e José trabalharam nessa construção. Mas, vamos lá, pedreiro ou carpinteiro, ele tinha uma profissão. E viveu por ali, em Nazaré mesmo. E como é que a gente sabe disso tudo? A Bíblia fala isso. Por quê? Quando Jesus inicia o ministério dele, ele vai lá em Nazaré. E o pessoal de Nazaré, que todo mundo se conhecia, sabe quantas pessoas moravam em Nazaré? De 200 a 300 no máximo. Era menor que Bom Jardim. Menor que o Alto São José. Exatamente. Então, todo mundo se conhecia. Quando Jesus chegou lá, eles falaram assim, está lá em Mateus 13. Ué, esse aí não é o filho de José, não é o carpinteiro? A gente não conhece aqui a família dele, irmãos dele, mãe dele, não conhece todo mundo? O que ele está fazendo? Ou seja, eles se surpreendem que Jesus, criado ali com eles, carpinteiro, esteja agora dando uma de pregador. Veja, se Jesus tivesse viajado para a Índia, igual que o pessoal fala, foi aprender ciências ocultas, foi para a China, foi aprender budismo. Se Jesus tivesse ficado fora, estudando fora, quando ele voltasse, a reação das pessoas não seria essa. Não. A reação das pessoas seria: nossa, ele ficou fora esse tempo todo aprendendo magias ocultas. Não, eles falaram: esse aí não é o carpinteiro, filho de José, filho de Maria? É daqui. Estava aí com a gente, agora está dando uma de pregador. Que história é essa? Eu estava no meio falando a mesma coisa. Então... Isso acontece com a gente, claro, né, Carlos? Claro. Então, Jesus, dos 12 aos 30 anos, fez o que todo jovem galileu fazia. Aprendia uma profissão, trabalhava com o pai. O que as profissões eram assim, né, Tiago? Hoje eu vejo o pessoal... Deus tem um propósito para mim, uma profissão que Deus escolheu. Isso inventaram, Tiago, da agora a pouco, porque antes a profissão era o que era o seu pai. Seguia, né? Jesus teve algum propósito de Deus de ser carpinteiro? Não, é porque José era. Uhum. Tem esse negócio de você não querer decidir as coisas para dizer que Deus é que vai revelar. Gente, isso é uma preguiça de pensar. Sim. Porque a escolha profissional é sua, ou de acordo com o que se tem na hora para ser. É o que tem, né? É o que tem. Sim. Eu pensei na minha vida em ser teólogo? Eu não. Eu queria ser padre, né? Aí eu fiz a teologia, por isso eu sou teólogo. Mas eu vou dizer que isso foi um propósito de Deus, foi uma escolha minha. Você ser comunicador, escolha tua. É verdade. Escolha tua. Você tem o dom, você tem a vocação, mas você foi estudar, você foi aprimorar, e foi. Jesus também era carpinteiro ou pedreiro. Por quê? Porque José era. Assim que eram as profissões antigamente. Tem uma das cenas daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que eu acho bonito, né? Por mais que a gente saiba que é para vender, né? É um filme normal, mas as cenas que é mostradas lá realmente é bonito a gente imaginar essa relação humana também de Jesus com Maria, né? Que durante as cenas de Jesus já sendo chicoteado e tudo mais, mostra Maria lembrando de Jesus lá fazendo uma mesa, aí ela vai levar lá um copo d'água, ele vai lá, lava a mão, joga a água nela, abraça ela, tal, ela lembra de Jesus caindo, ela indo lá levantar Jesus. E aí volta aquele fato que a gente estava falando sobre a humanidade, ter essa noção que realmente Jesus teve esse carinho com a mãe dele também, né? Ele teve, assim como você que talvez seja mãe, seja avó, tem esse carinho com seu filho, com seu neto, Jesus também tinha esse afeto com Nossa Senhora e viveram normal, nesse período de 12, 30 anos, normal de Nossa Senhora ir lá se preocupar com ele ir lá abraçar, beijar. Nossa Senhora ensinou Jesus a andar,
ensinou Jesus a todos os costumes da religião da época. Foi a missão dela. Você falando aí de Jesus carpinteiro, você viu um pastor falando que Jesus era milionário? Eu te mandei esse vídeo. Foi você, né? Eu que te mandei esse vídeo. Jesus era milionário porque ele fazia... O cara vinha encomendar uma mesa, aí Jesus, vou fazer então. Aí o cara, quanto tempo fica pronto? Jesus falava, amanhã. Ué, mas amanhã na outra carpintaria é 30 dias. Não, aqui é amanhã. Jesus estalava o dedo, a mesa estava pronta. Então Jesus tinha uma produção incrível. E aí ele ficou milionário. E comprou uma casa na praia. Gente, olha, é muita tristeza. É muita tristeza. E o podcast de hoje está chegando ao final. Quero agradecer ao Carlos Magliano, teólogo, que esteve aqui no nosso podcast, junto com o podcast Católicos Querem Saber, trazendo esse conteúdo de alto valor para o nosso final de ano, para o nosso Natal. Eu quero desejar para você aí um abençoado e feliz Natal, que você possa curtir com a sua família, possa presentear as pessoas que você ama, estar presente com as pessoas que você ama, isso que é o importante, não é verdade? Então, obrigado você que chegou até o final do nosso podcast. Quero agradecer também os nossos parceiros, SAF Assistencial, Free Online e também a Soneca Colchões, grandes parceiros do nosso programa No Ar Podcast. Beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!